Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A força e a firmeza de José, frente a várias provações. José usufruía de muitas graças e favores especiais, entre as quais estava a doçura do seu amor por ele. Todavia o Senhor teve por bem permitir que certas pessoas passassem a molestá-lo por obra e arte do demônio. O Senhor assim o quis para que o santo crescesse em seu valor e mostrasse sua fidelidade e amor, mesmo em meio a dissabores e perseguições. O demônio odiava José, pois não tolerava tanta clareza de espírito e tantas virtudes que lhe eram características. Assim procurava sempre novas formas de aborrecê-lo e de causar-lhe problemas, tanto de fazer com que abandonasse suas ações virtuosas, tão importantes para o santo, e perdesse sua grande paciência e ternura habituais. Entretanto, de forma geral, o Senhor mantinha-o afastado de José, impedindo que ele o inquietasse e molestasse. Às vezes, todavia, Deus tinha por bem permitir que tal acontecesse para dar ao santo a ocasião de avolumar seus méritos e virtudes e também para derrotar e confundir seu inimigo. Liberado este para suas artes e façanhas, acabou por incitar alguns vizinhos, colocando em suas mentes grande aversão pelo santo, a ponto de não poderem mesmo até vê-lo, sem se irritarem. Quando ele deixava sua oficina para ir ao templo ou para executar qualquer tarefa necessária ao seu trabalho, essas pessoas o molestavam e perturbavam. E vendo que ele não lhes dava atenção, enfureciam-se ainda mais e o injuriavam com palavras más, até mesmo sem qualquer motivo, chamando-o também de preguiçoso, orgulhoso, pelo fato de que ninguém desejava privar com ele. E também que, sob aquele seu manto de virtudes, escondia-se um mau caráter, um fingido. Entretanto, ele jamais respondeu a essas ofensas. Abaixava a sua cabeça, apertava os ombros e ia rezar no templo, até mesmo por aqueles que o maltratavam. Aconteceu que algo fora roubado de uma dessas pessoas, e a culpa foi parar nos ombros de José. Elas então, muito enfurecidas, o procuraram em sua oficina e lá realizaram atos de vandalismo, colocando as coisas todas fora dos seus lugares. Diziam a ele para que tratasse de devolver aquilo que havia furtado. O injuriavam muito e o ameaçavam até mesmo com castigos corporais e denunciá-lo formalmente como ladrão. Ele permanecia sereno e nem mesmo tentava justificar-se. Somente uma vez lhes disse estarem enganados. Mas elas continuaram a taxá-lo de ladrão e continuaram com suas ofensas. José então retrucou que Deus se encarregasse da defesa de sua causa. As pessoas então, observando sua grande firmeza de atitudes, foram embora, ameaçando sempre de acusá-lo oficialmente caso ele não restituísse as roupas e objetos roubados. E elas se mostravam muito seguras de sua culpabilidade. Essas acusações afligiram muito José e também o preocuparam pelo que representavam em termos de ofensas a Deus. Foi para o templo e suplicou ao Senhor que tomasse sua defesa em situação tão séria. E ele não tardou em fazer com que fosse localizado o verdadeiro autor dos furtos. Seus acusadores, então, se viram muito envergonhados e admirados pela paciência mostrada pelo jovem naquelas circunstâncias. Em algumas delas, a aversão por ele acabou mesmo por transformar-se em afeto. O demônio foi assim mais uma vez derrotado, e José adquiriu maior valor perante Deus e mais elevada estima por parte dos homens.
Mas a derrota não bastou para que seu inimigo desistisse de suas más intenções. E ele então passou a estimular alguns jovens marginais para que, ao verem o santo indo para o templo, lhe mostrassem desagrado por essa sua atitude, pois ela representava como que uma forma de repreensão a Deus. Eles decidiram ir à oficina do santo e o fizeram para fazer troças e injuriá-lo com grande atrevimento. José trabalhava completamente absorvido, contemplando as perfeições das obras divinas, como era seu hábito ao trabalhar. Os indivíduos lhe fizeram algumas perguntas irrelevantes, às quais ele simplesmente não deu respostas. E as continuaram de forma impertinente, ao que o santo lhes pediu para que o deixassem em paz. Se estava à procura de alguém para tal tipo de conversa, que procurassem alguma outra pessoa, pois ele estava muito ocupado para isso. Eles fizeram então troças e o ofenderam com impropérios, que continuaram sem respostas, pois José continuava a trabalhar. Um dos indivíduos mais atrevido passou a dar-lhe trompaços, e o santo então lhe disse: que Deus o perdoe, irmão. Eu bem mereço tudo isso em razão dos meus muitos pecados, mas pessoalmente não vos dei qualquer motivo. E enquanto esse malfeitor agredia José, os outros aplaudiam calorosamente. Depois de muitas injúrias e algumas pancadas, o grupo se foi, deixando José calmo e paciente, sem qualquer ressentimento. Falou com seu Deus e suplicou sua ajuda, tantas vezes prometida, dizendo: meu Deus, haveis garantido minha proteção e defesa em todas as circunstâncias, e sabeis que ninguém mais tenho que não seja vós, por isso recorro à vossa ajuda e proteção contra essas pessoas que me ofendem. Deus atendeu a essas suas súplicas, e na noite seguinte o anjo lhe apareceu outra vez. Disse ter José, naquelas ocorrências todas, conquistado muitos méritos e dado grande alegria ao Senhor. Advertiu-o também para que se preparasse para novas artimanhas do demónio, que o odiava. Mas disse também que ele seria defendido e que Deus tinha por bem permitir essas artes todas para que ele pudesse crescer em seus merecimentos e para testar sua fidelidade. O jovem se viu confortado com essas palavras e ainda mais animado para sofrer com paciência, pois essa era a vontade de Deus. O demónio, mais uma vez, derrotado e confundido, pois José tudo fazia para crescer em seus méritos e virtudes, se enfureceu ainda mais. Procurou novas formas de perturbar a paz do santo, animando uns e outros contra ele, até mesmo importantes personalidades da cidade, para que conseguisse desprestigiá-lo. Em uma dessas ocasiões, tendo José executado um trabalho para uma dessas personagens, e esperando que seu cliente se mostrasse satisfeito, teve uma desagradável surpresa ao entregar a encomenda, pois acabou por receber como pagamento só palavras desagradáveis e ofensivas, no sentido de que seu trabalho não tinha sido executado a contento nem a gosto e que ele merecia, na verdade, ser castigado e penalizado por isso. E José, depois de ter tolerado com paciência todas aquelas ofensas gratuitas, foi embora sem qualquer remuneração de seu trabalho, passando por dificuldades financeiras momentâneas. Foi imediatamente para o templo suplicar a Deus para que providenciasse os necessários meios para a sua manutenção. Como sempre, ele atendeu seus pedidos e inspirou aquela pessoa para que pagasse e reconhecesse o mal que havia feito ao santo. Ela foi à sua procura, pagou o que lhe devia e ainda lhe pediu sentidas desculpas pelo ocorrido. José recebeu esse pagamento como uma verdadeira esmola que lhe faziam, agradecendo a Deus em primeiro lugar e depois à própria pessoa envolvida. Isso tudo fez com que o santo tivesse crescido ainda mais em seus méritos, além de obter aquele numerário que necessitava para sua sobrevivência. O cliente, por sua vez, muito se admirou por toda aquela virtude mostrada por ele. O demónio lhe pregou muitas peças desse tipo, mas acabou sempre envergonhado, confuso e derrotado. E todas elas serviram para que aumentasse a estima que as pessoas dedicavam a José.
Entretanto, como fervoroso inimigo, ele ainda procurava novas formas de poder molestá-lo, e encontrou uma, ainda mais penosa para José, ou seja, a de incutir na mente de determinadas pessoas, a pretexto de compaixão e caridade, a ideia de que ele deveria casar-se para ter maior comodidade em casa e não ficar tão solitário e abandonado. Na verdade, algumas dessas pessoas, muito zelosas aparentemente, tentaram convencê-lo a se acomodar e a casar-se, pois, segundo elas, sendo ele tão jovem e trabalhador, não teria dificuldades em conseguir pessoa adequada para isso. Ele, porém, nem cogitava disso, pois havia consagrado a Deus seu voto de ilibadas candura e pureza. Afirmou jamais ter considerado tal possibilidade e solicitou que não mais abordassem o assunto, uma vez que se sentia muito bem como estava. Entretanto, elas não desistiram do seu encanto e, cercando-o de lisonjas, insistiam. José ficava muito descontente com essas insistências e então pedia a Deus que o ajudasse e o libertasse daqueles importunos que, a título de atenção, pretendiam que abrisse mão do grande tesouro que era a sua castidade. E dizia a Deus: Bem sabeis, meu Deus, que por voto vos ofereci o sacrifício da castidade, que não seja permitido ser eu perturbado nesse particular. E ele, no sentido de permitir ao santo que crescesse em seus merecimentos, continua a dar permissão para que aquelas pessoas ainda o molestassem. Ela já havia mesmo decidido forçar o seu casamento, e encontrando nele resistência cada vez maior, já não mais sabiam como agir para que ele as atendesse. Certo dia, de comum acordo, resolveram conduzi-lo a certo lugar, pretensamente, para que tomasse medidas de execução de determinado trabalho, onde iria travar conhecimento com uma certa jovem que já haviam escolhido para ser sua esposa. Com isso, pretendiam que ele acabasse por ceder e atender aos seus pedidos. E o santo foi atender à solicitação de trabalho, tomou as necessárias medidas para a sua execução e, estando pronto para voltar, viu-se forçado a encontrar a tal jovem com quem deveria casar-se. As pessoas então lhe disseram: Esta é a moça que queremos dar-te como esposa. Não deves recusá-la, pois é extremamente bondosa e virtuosa. José, tomado de pânico, fugiu rapidamente para a surpresa e confusão de todos, que então o deixaram em paz. O santo correu imediatamente para o templo e lá chorando pediu ao Senhor que o libertasse daquela perseguição tão incômoda que lhe provocava intensos sofrimentos. Deus o acalmou com a promessa de que não seria mais molestado nesse sentido, e José, enxugando suas lágrimas, muito se alegrou com essa promessa e muito agradeceu a ele por esse grande favorecimento. Na noite seguinte, o anjo lhe apareceu e confirmou tudo o que Deus lhe havia transmitido e lhe assegurou da alegria que ele mostrara em ver sua firmeza de propósitos, em manter sua castidade. José estava agora feliz e satisfeito. E o demónio se viu derrotado novamente, embora cada vez mais enfurecido, procurando alguma outra forma de perturbá-lo. Havendo o diabo determinado e esgotado todas as suas artimanhas através de pessoas, decidiu fazê-lo através de tentações pessoais, sempre para que o visse diminuído em seus méritos. E Deus concedeu a ele essa liberdade de atormentar José por meio de todos os tipos possíveis e imagináveis de tentações, com exceção daquela que se referia à sua castidade, campo esse em que o Senhor não permitiu fosse ele tentado. Dessa forma, o demónio passou a oferecer-lhe inúmeras formas de tentação. Em primeiro lugar, tentou que José abandonasse sua humildade e modéstia, tentando para que se tornasse ambicioso e passasse a vangloriar-se de si mesmo. Para isso, incutia-lhe na mente as suas grandes virtudes, sua imensa bondade para com os outros, sua extrema fidelidade ao seu Deus, os grandes sacrifícios que fazia por ele, as boas ações que praticava e os muitos sacrifícios que já havia feito. E que o santo, por isso tudo, era merecedor de muitos prémios e muitas mercês de Deus.
pois não existia no mundo alguém tão virtuoso quanto ele, tão dado à prática da bondade. José se horrorizou com essas tentações, pois, sendo muito humilde, tinha-se por grande pecador. Corações recorreu logo ao Senhor, sabendo que elas eram artimanhas do demónio para perdê-lo. Vencendo a tentação que se oferecia, superou mais uma vez seu inimigo. Não satisfeito, o diabo tentou o pecado da gula, fazendo que o santo se sentisse propenso a desgostar iguarias esquisitas e sofisticadas. Tentação essa que foi vencida através de jejuns e mortificações. Fez o demónio, então, que ele sentisse ódio pelas pessoas que o haviam ofendido e maltratado. Como resposta, ele desejou o seu bem e rezou por elas, para que Deus as favorecesse. A tentação seguinte foi contra sua fé, tentando mostrar-lhe que as coisas ditas pelo anjo eram somente frutos da sua imaginação. José mais uma vez mostrou-se forte. O diabo fez então lembrar-se das propriedades e objetos todos que havia perdido, insinuando que ele poderia recuperá-los e tornar-se rico novamente. Desprezou o santo essa possibilidade e mostrou estar plenamente satisfeito como se encontrava e que para ele a graça de Deus era suficiente. Muitas destas lutas internas foram travadas por José nas mais variadas formas possíveis. Ele as superou todas com galhardia e rendeu graças ao seu Deus pela ajuda que tinha tido nesses momentos. O demónio se afastou, derrotado e combatido, não sem antes jurar que lhe faria guerra eterna. José não temia por ter Deus ao seu lado e dizia as palavras de Davi: O Senhor é minha luz e minha vida. A quem devo eu temer? Ele defende e protege minha existência. Quem, pois, poderá fazer-me tremer? Mesmo com exércitos contra mim, jamais existirá qualquer temor em meu coração. Salmo 26, versículos 1 a 3. E também, nada temerei, pois tu estás comigo. Salmo 22, versículo 4. E ele dizia essas palavras com grande sentimento e fé em seu Deus, e sempre ele o ajudava e protegia. Mesmo após terminar essa fase das tentações, o santo ainda não encontrava sua completa paz, pois Deus tinha por bem submetê-lo a novas provações, por tirar-lhe sua iluminação, seu fervor, sua alegria interior, deixando seu espírito em grande abandono. O santo se perturbava com a ideia de haver desgostado a Deus de alguma forma, sentindo-se abandonado por ele, objeto de todo o seu amor, e sofria muito com isso, lamentando-se e suplicando ao céu pelo fim de tal situação. Ficava noites inteiras ajoelhado, rezando para que o Senhor manifestasse de que forma ele o havia desgostado ou ofendido, para que ele pudesse então realizar as necessárias penitências. Aparentemente, não havia resposta para essas suas súplicas, e em nada ele encontrava conforto. Seu anjo não mais lhe aparecia, e ele, não tendo como desabafar seu sofrimento, recorria a Deus e dizia: Ó Deus de Abraão, tende piedade deste vosso indigno e humilde servo. Haveis prometido vossa ajuda e favorecimento. É tempo, pois, do cumprimento dessas promessas e de que me consoleis nesta minha tão grande aflição. Que fiz para ser assim abandonado por vós? Concedei-me a graça de saber. Sei que muitas vezes vos tenho ofendido, mas vós sois bom e misericordioso, e por isso vos suplico meu perdão. É também verdade que não sou merecedor, mas confio em vossa infinita bondade. Essas súplicas todas muito compraziam o Senhor, mas ele tardava em manifestar sua vontade para o santo, que sofria muito com essa perturbação, mas também se resignava e jamais deixava suas preces a Deus.
Certo dia, mais angustiado e aflito do que nunca, pela distância que o separava de sua única fortuna, pareceu a José que ele não tinha mais forças para continuar. Com grande fé e confiança foi ao templo e se colocou em candantes súplicas em favor da jovem Maria, que também se encontrava no templo, e pedindo que Deus se alegrasse com todos os merecimentos e virtudes por ela mostrados. Simultaneamente, ela também rezava por ele e tentava mostrar ao Senhor suas necessidades e seu sofrimento todo. E Deus teve então por bem atender às súplicas de ambos e se manifestou com grande clareza, enchendo seus corações e espírito de luz e provocando neles um grande amor. E fez com que José ouvisse as seguintes palavras: José, fiel servidor e amigo, não há razão para temores, pois estou contigo e jamais te abandonarei, e te asseguro o meu amor, meus favorecimentos e minhas graças. Ouvindo tais palavras tão doces, José se viu em um profundo estado de êxtase e passou um pequeno período de tempo completamente absorvido em profundo amor ao seu Deus, que penetrava sua alma com tanta condescendência. Em tal estado lhe foram revelados muitos dos segredos da divina sabedoria e ficou ciente de como Deus tratava as pessoas amigas para que elas crescessem ainda mais em seus merecimentos. Tomou também conhecimento de quanto Maria era prezada pelo Senhor e de que ela havia orado muito para que ele se manifestasse e com suas graças colocasse um fim àquelas suas atribulações todas. Ele agradeceu profundamente a Deus e ele se dedicou totalmente, outra vez. Pediu a ele se dignasse a recompensar a jovem Maria por toda a caridade que havia mostrado. E se afeiçoou ainda mais a ela, louvando ao Senhor e agradecendo sua bondade infinita. Concentrando-se profundamente no facto de ele nada ser, humilhou-se e reconheceu toda a bondade de Deus, suplicando para que ele o assistisse e protegesse sempre. Havendo praticado todos esses atos e penitências, deixou o templo muito alegre, dizendo a semelhança do que Davi havia dito: Deus é muito bom para com os justos e para com os de coração puro. Salmo 72, versículo 1. E, à medida das muitas dores provocadas pelo meu coração, as tuas consolações aliviaram o meu espírito. Salmo 93, versículo 19. E também muitos outros versos que eram aplicados conforme a situação. Nessa noite o anjo apareceu outra vez e lhe disse quanto haviam comprazido a Deus a sua paciência e constância nas atribulações que havia tido, e que essas virtudes que ele mostrava iriam encher seu espírito de novas e maiores graças e merecimentos. E também o estimulou para que mantivesse sempre essa constância, porque Deus, no decurso de sua vida, lhe destinaria outras graves aflições, mas ele não deveria temer, pois ele o auxiliaria permanentemente e também lhe daria grandes alegrias. Com essas palavras, José, consolado e animado, se ofereceu completamente preparado para sofrer, a fim de que seu Deus jamais o abandonasse outra vez. E o santo rendia graças ao Senhor, através da prática de muitas virtudes, de sofrimentos, de desprezo pelas coisas de caráter transitório, de sua grande abnegação e de seu contentamento em ser desprezado por outros em razão do seu grande amor a Deus. José se tornou digno de admiração, mesmo entre os outros santos todos, pelo facto de que eles contavam com os conselhos e com o exemplo dado pelo Redentor, ao passo que ele, embora ainda não o tivesse visto encarnado e nem ouvido seus ensinamentos, se portava de forma excelente quanto à prática de virtudes e procurava a perfeição de todos os seus atos e ações. Diante de tudo o que eu acabei de ler, o que é que eu posso acrescentar? Que temos que aprender com São José. À medida que eu ia lendo, ia revivendo na minha vida
muitas coisas que me aconteceram durante todos esses anos em que eu já vivi, desde a minha juventude, minha adolescência, desde a minha infância e durante o tempo em que eu já era adulta. Quantos de nós não fomos tentados naquilo que São José foi tentado? Mas a nossa resposta foi realmente outra. São José manteve-se firme. E eu agora aprendo com São José que por vezes as contrariedades da vida, aquilo que muitas vezes os outros nos fazem, muitas vezes nós movemos o nosso ódio, o nosso rancor para essas pessoas, mas por vezes essas pessoas estão a ser usadas pelo demónio para nos tirar as virtudes, para nos tirar do caminho de paz, para nos tirar do caminho de Deus. Nós precisamos aprender com São José a rogar a Deus que nos ajude nesses momentos, nesses tormentos, nessas tentações. E quando acharmos que estamos realmente naquele período em que até achamos que Deus deixou de nos ajudar, roguemos a Nossa Senhora, como São José pediu a sua intercessão. Nós peçamos também a Nossa Senhora que nos ajude, que peça ela por nós. Nós por vezes não somos merecedores das graças de Deus, mas se pedirmos pela mão de Nossa Senhora, Jesus Cristo não rejeitará nada por meio do que pedir Nossa Senhora. Então aprendamos com São José. Eu convido todos a ouvir novamente este vídeo, pois em cada tentação, desde aquelas que usam pessoas até aquelas tentações em que estão na nossa mente, como a gula, como o pecado do orgulho, como o pecado de nós querermos nos vingar ou ter rancor daquilo que nos aconteceu, o que outros nos fizeram. Peçamos a São José que nos dê esta fortaleza. Peçamos a sua intercessão. Peçamos a intercessão da Virgem Santíssima nestes momentos de abandono. E roguemos a Deus que usamos também os próprios salmos, como São José usou o Evangelho, as palavras de Jesus, para os momentos mais difíceis. E permanecemos assim, como São José permaneceu, fiel a Deus, fiel nas virtudes, fiel na paz, fiel no amor a Deus, mesmo diante das tempestades, mesmo diante de todas as adversidades que passou. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.